e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 11º Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. À semelhança do ano anterior, conseguiu-se reunir aqui fadistas de todas as ilhas dos Açores. Efetivamente, as 9 ilhas dos Açores vão estar, uma vez mais, unidas pelo fado. Vamos ter fadistas de todas as ilhas nesta que é a 11ª edição. O meu bem-aja a todos os patrocinadores, aos músicos, aos fadistas e a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboram para que este evento possa acontecer. Minhas senhoras e meus senhores, estão reunidas todas as condições para que esta noite o fado seja uma realidade aqui no Barão Palace. Mas para que o espetáculo possa acontecer, terá de haver fadistas e instrumentistas. Assim passo a apresentar estes últimos. À guitarra portuguesa, o miquelense Alfredo Gago da Câmara. Também à guitarra portuguesa, o terceirense Tiago Lima. E à viola de fado, Isaac Silveira. Daqui a pouco também o Américo Leite. E à viola baixo, António Pimentel. E vamos já, sem demoras, iniciar o nosso espetáculo com mestria do nosso grupo. Gago da Câmara. Falar de um homem com estas características, com estes saberes,
com estas vivências, e eu falo a nível musical, que é por aí que nós nos conhecemos um pouquinho, não é fácil. Por isso eu vou ficar calado e vou perguntar só ao Alfredo que nos conte um pouco da sua vida desde a infância. E depois vamos entrar no mundo da música, quando é que o Alfredo começou na música? Quantas horas é que tem disponíveis? Não há cortes. Pronto. Eu vou resumir, obviamente que vou resumir, porque senão a gente acabava aqui amanhã de manhã. Em primeiro lugar, queria dizer, eu tive uma infância muito feliz. Tive uma infância extremamente feliz, mesmo num tempo em que não havia Playstations, não havia televisão, a única coisa que nós tínhamos era um telefone daqueles antigos. E eu não sou muito velho, tenho 58 anos, não me envergonho de dizer a idade, espiritualmente sou muito mais novo. Já vivi muito, já percorri muito, já andei muito por esse mundo, já toquei muito, já acompanhei muitas pessoas. Mas em relação à pergunta que me foi feita, desde a minha infância tive uma infância muito feliz, felizmente tive uns pais que me souberam dar uma boa infância. Fui irmão de 7 irmãos, portanto sou o 7º mais novo de 7 irmãos. Obviamente que isso me facilitou de certa forma um nível de aprendizagem muito grande, porque nós aprendemos sempre com os mais velhos, e quando aprendemos com os mais velhos também estamos a aprender não só com os pais, e também com os irmãos mais velhos. E justamente por falar nisso com os irmãos mais velhos, eu não me lembro de começar a aprender a tocar, obviamente que me estás a perguntar mais referenciado à minha vida artística, à minha vida profissional artística. Não, mesmo quando é que começou a dar aqueles primeiros passos na música? Exato, era isso que eu pensava. Eu não me lembro de dar os primeiros passos na música. Sei que foi na escola primária que comecei, eu acho que nasci com uma viola nas mãos. Hoje em dia tenho carteira profissional de viola de fado e de guitarra portuguesa, mas comecei por tocar viola de fado, viola clássica, viola de nylon. Tinha um irmão que era o meu irmão mais velho, é o meu irmão mais velho, que tinha uma viola, comprou uma viola que era uma coisa esquisitíssima na altura ter isso, parecia uma coisa quase do outro mundo. Era extremamente difícil de arranjar eu digo viola, nós chamamos guitarra clássica. E que estudava em Lisboa, ia passar férias a São Miguel. A diferença dele de idades era tão grande que ele tinha 20 anos e eu tinha, nessa altura, 7 ou 8 anos. E ele não me deixava pegar na viola. E eu, quando ele ia para a praia, eu roubava-lhe. Chegava ali, roubava a viola que ele tinha escondida debaixo da cama, abria e tocava, e fazia as notas que ele fazia. Depois, quando ele se ia embora, tinha umas tias minhas que tinham uma guitarra e eu comprava nylon de pescadores. Davam-me aquele nylon de pescadores, punha nesta guitarra toda partida e afinava como se fosse uma viola e treinava-me. Houve uma altura que eu depois perguntei se podia tocar na viola e ele consentiu. Quando isso aconteceu, eu já tocava melhor do que ele. E foi assim. A partir daí ele disse, podes pegar na viola quando quiseres, na guitarra quando quiseres. E fiz o meu primeiro espetáculo para a televisão com 16 anos, para resumir as coisas, porque senão nunca mais acabava. Fiz o meu primeiro espetáculo para a televisão, tinha eu 16 anos, a tocar guitarra clássica. Levei muitos anos a tocar essa guitarra clássica e depois viola de fado. Curiosamente já gostava de fado com 16 anos. Obviamente que toquei Beatles, Rolling Stones, todos esses grupos, digamos, rock, entre aspas, os primeiros, os pioneiros. E depois, mas não sei, eu tinha aquele pechinho de gostar do fado. Gostava de fado por vários motivos. Por causa do balanço do fado, dos acordes que ele me permitia fazer nas ligações entre as notas, e também essencialmente pela poesia, pelo poema, pelo aquilo que ele me dizia, porque o fado é um estado de alma e esse estado de alma não tem grande explicação, ou se está lá, ou se sente, ou não se sente. Faço a comparação como se fosse o jazz, como se fosse o country, como se fosse o tango, um outro estilo de música. Nós temos esses condimentos para sermos fadistas. Temos a saudade, temos a nostalgia, temos a distância, temos o tema amor que está presente em todos os tipos de canções. Nós, portugueses,
temos este condão, e eu nasci com ele, não tenho a culpa. E a partir dessa altura comecei a tocar viola. Fiz o meu primeiro espetáculo, tinha eu 16 anos. Depois, na televisão, a televisão estava aberta há pouco tempo, na RTP Açores. Depois, mais tarde, com 20, 21 anos, comecei a tocar em restaurantes. Aí já me começavam a pagar qualquer coisa. Casei muito novo, pela primeira vez. E depois, já com 30 e poucos anos, 31, 32, 33 anos, abri uma casa de fados em Ponta da Algada, que se chamava A Taverna. Nesta altura tive um evoluir realmente bastante, porque contatei com grandes fadistas em termos nacionais e mesmo internacionais, que por lá passaram e cantaram e que eu acompanhei. E nós aprendemos uns com os outros. O que me custou mais foi retificar os erros que eu tinha. Devo dizer que nesta casa passaram fadistas como Carlos Carme, a própria Amália Rodrigues, 2 noites que lá teve comigo, Carlos Zéu e o saudoso Manuel de Almeida, tanta gente que eu acompanhei, tanta gente que passou por lá e que com eles, com os seus músicos, eu fui aprendendo alguma coisa. Depois, quase logo de seguida, como havia falta de guitarristas para tocar guitarra portuguesa, e eu próprio comecei e fui professor durante muitos anos e monitorizei cursos de viola e de guitarra, portanto ensinei muita gente a tocar. Então nesta altura comecei-me a dedicar um pouco à guitarra portuguesa e comecei a tocar guitarra. Era mais fácil arranjar um viola que me acompanhasse, e na altura tinha, e então já há 25, 30 anos que eu toco guitarra portuguesa, e hoje em dia só me contratam para tocar guitarra portuguesa, embora gosto imenso e continuo a tocar a viola de fado. E hoje em dia, quando gravo CDs com as novas tecnologias, há formas em pistas separadas de eu conseguir meter a primeira guitarra, a segunda guitarra, a viola de acompanhamento e o baixo também.
De modo que a tecnologia facilita muita coisa. Embora eu prefira muitas vezes gravar com outras pessoas porque se conseguem conciliar estados de espírito e estados de alma diferentes. E aí a beleza da arte e a beleza da música também tem a ver com essa conciliação, com essa união de pessoas diferentes. Pronto, hoje em dia a minha vida passei por várias fases, dei aulas de expressões, na área das expressões, nomeadamente de música, expressão dramática, em escolas profissionais, mas basicamente hoje em dia a minha vida profissional é de facto o fado, é tocar, gravar, compor, gravar CDs e tocar em casas de fados, tocar em contratos, um contrato onde lá vou. Portanto, basicamente é esta a minha vida. Isso é um resumo muito pequeno, não sei se querias saber mais alguma coisa. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas. Aquele momento musical que ainda hoje guardas? Um momento forte musical. Que ainda hoje marca? Bem, eu tenho alguns, pronto, mas agora falaste nisso, de repente lembrei-me de um espetáculo que fiz na Aula Magna em Lisboa, já lá vão talvez 28, 29 anos, e estavam lá grandes artistas e fui aplaudido de pé nessa altura, um espetáculo que fiz com o José Pracano e com o Carlos Zelo, que já faleceu, já há alguns anos, era um belíssimo fadista. E realmente não é muito fácil fazer um espetáculo deste género e com um público tão bom. Mas custa-me imenso falar nisso porque tem tanta coisa. Tem mais um muito bonito, que foi na Venezuela, em Caracas, no Centro Português de Caracas, em que estava lá o ministro e eu praticamente toquei a dormir, porque já com a diferença horária já não dormia quase há 24 horas e tivemos que fazer um pequeno show de apresentação. E toquei a dormir e aquilo correu-me tão bem, não sei como, às vezes é forças, a gente vai buscar forças não sabe onde, e correu-me tão bem, portanto foi um espetáculo também que me marcou. Este aí já tem mais. Depois tem muito mais, mas não, sei lá, são muitos locais onde já passei. Aquele ídolo? Qual deles? O meu ídolo? Que penses muitas vezes e dizes, sim senhor, isto é... Eu tenho que dizer a Amália. Mas posso dizer mais, pai. Eu tenho tanta gente daquela altura, o próprio Francisco José, com o Fado Canção, o Tony de Matos. Adorava ouvir o Tony de Matos na altura. Tinha uma maneira de cantar e uma maneira de fazer uns roubadilhos e depois recuperar. Dava-nos lições de canto. Pronto, mas a Amália para mim foi o expoente máximo até hoje, porque tive a facilidade de percebê-la um bocadinho, de confraternizar. Eu tive a sorte dela me ter feito amizade. E nós conhecemos a nossa história de conhecimento foi uma coisa incrível, enfim. Alfredo, como é hábito, para além dos agradecimentos e, como digo, a admiração enorme que tenho pelo teu trabalho e enquanto pessoa, eu deixo sempre ficar um espaço para que a pessoa, se quiser deixar ficar uma mensagem, porque já existem, pelo menos umas 2 gerações depois da nossa, para eles em especial uma mensagem de vida, mas uma mensagem que queiras. Hoje eu vou-vos deixar uma mensagem. Na música, como na arte, aliás a música é uma arte, há uma coisa que se chama humanização. Não percam a humanização. Hoje em dia muitas coisas são feitas de modo tecnológico. Hoje em dia até se afinam as vozes. Há coisas que ficam bem porque são humanas. Aprendam os instrumentos, apreendam, toquem neles. Este é o meu conselho, este é o que eu dou. Não quer dizer que ponham as novas tecnologias de parte,
que eu não as ponho, elas são precisas, mas não são só elas que funcionam. Não se esqueçam da humanização, foi o primeiro termo que eu referi aqui. Em relação a tudo isso o que se passa, ou que se passou hoje aqui, e estamos a falar se calhar também nesta noite de fado, esses eventos fadistas, essas reuniões que se fazem, tal como em qualquer outro tipo de arte, são fantásticas pelo conhecimento humano, pelas relações humanas que há e por perceber o trabalho de bastidores que existe, que acontece para que eventos desses se consigam realizar. Portanto, nada se faz sem trabalho. Mesmo tocar, não se faz sem trabalho. São centenas, são milhares de horas, centenas de milhares de horas a tocar com o instrumento e a teimar para se conseguir fazer o que nós queremos que se faça limpinho na ponta dos dedos. Não queiram um dia ou em 2 dias fazer aquilo que eu andei anos a aprender. Não se consegue, só se consegue com muito trabalho. E é preciso ter um condimento que se chama arte. Pronto, é o meu conselho, é o que eu posso dar, de facto, para que os mais novos, embora eu tenha imenso respeito pelos mais novos, porque em termos de guitarra portuguesa e em termos de fado, nós temos gente nova a tocar de forma brilhante, que eu próprio olho para eles e digo assim, ainda bem que eles estão à altura de me substituir e alguns deles estão muito mais acima já. Já têm tocado com gente com tecnologia com muito mais acima e muito mais novos do que eu. Ainda bem, é fantástico porque é sinal que o fado não morre, o fado continua. Aliás, hoje é património imaterial da humanidade por algum motivo. É património imaterial da humanidade pelo trabalho dos nossos antepassados, principalmente a partir do ano 1900. Até hoje. Por outro lado, também não assassinam o fado. Não modificam de tal forma, porque ele é assim, genuinamente, por ter sido assim e por ter sido inventado e feito assim. Obviamente, pela maneira como é tocado, como é executado e pela poesia que ele insere, que ele tem dentro de si. Portanto, não modifiquem com modernismos, deixem-no ser assim, porque assim é que ele foi património imaterial da humanidade. Alfredo, muito obrigado. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, uma boa noite.